com a nossa conversa com o cinegrafista Fernando Alves Rodrigues. Bom, Fernando, a gente terminou o primeiro bloco falando do seu começo na cinegrafia, né? E eu estava lendo, pesquisando para vir te entrevistar aqui, e eu vi que você também fez participações em algumas produções médicas. Sim. O que era isso aí? Lá em Bauru tem um hospital que é referência mundial da Organização Mundial de Saúde, que é o Instituto Lauro Souza Lima. E eu fui convidado para montar uma equipe lá, que a equipe no fim não tinha uma equipe, era só eu que trabalhava, para produzir vídeos sobre Hansenianos. Lá era um leprosário lá. E nos anos 30 e 40, quem tinha hanseníase, né? Hanseníase vem de Hansen, né? Que descobriu o bacilo, né? Isolou o bacilo de Hansen. Isolou o bacilo da lepra, né? E eu fui trabalhar lá. Eu fui convidado, fui lá, achei um desafio. Eu lembro que eu entrava às 7 horas da manhã lá, saía às 5 horas da tarde, e aí entrava no jornalismo da Globo 7 horas da noite. Nossa, e saía, sabe qual hora? Eu saía ainda, fazia um curso de inglês ainda, depois eu ia para televisão. Mas esse seu trabalho no hospital era o quê? Eu fazia produção de vídeo para produção de aula médica, na realidade. Participava de cirurgias, de tratamento de Hanseniano, né? De como era feito o tratamento em todas as áreas, né? Área muscular, área do pé, ou muitas vezes cirurgia do rosto, cirurgia da mão, né? Tem que ter estômago forte para fazer isso. Eu na época eu demorei um pouquinho para poder me ambientizar com isso, mas depois a coisa foi embora. E junto a isso, como eu era um órgão do Estado, eu atendi muito tempo também o pessoal do Centrinho de Bauru, você já ouviu falar? Já. Ele é um hospital de lábio leporino, eles operam um lábio leporino. Se você vai lá, você não fala que é um hospital municipal, um hospital estadual. Você fala que é uma clínica particular, pelo carinho e pela maneira que eles tratam as pessoas. Então, o Centrinho era a única referência aqui na América Latina para esse tipo de tratamento. Então, eles traziam gente do norte do país, de outros países também. Eles ficavam hospedados lá em Bauru. E eu fiz muito trabalho com eles, né? Porque eles pegavam uma criança recém-nascida, que é quando eles já optam para fazer a cirurgia. E isso me trouxe uma bagagem em cima disso também, né? Saber como se portar dentro do centro cirúrgico, qual equipamento usar e como fazer as coisas, né? Quais os tipos de imagem que você pode usar dentro do centro cirúrgico, para não chocar as pessoas também, né? Isso me ajudou também a trazer uma bagagem até de iluminação. Porque a iluminação dentro do centro cirúrgico é completamente diferente do que a gente vê aqui. Por causa do foco que eles usam dentro do estúdio. Ontem mesmo, para você ter ideia, eu gravei dentro de um centro cirúrgico com uma médica lá em São José dos Campos. É uma médica ginecologista. Eu desenvolvo um trabalho com ela de mídia social. E ontem nós gravamos dentro do centro cirúrgico. E aí, em 95, você chega aqui na São José, na rede de Vanguarda, que não era Vanguarda ainda, né? Foi até engraçado. Eu estava de férias, isso era março de 95. Eu tinha vindo em Aparecida, junto com a minha família, pagar uma promessa que nós tínhamos feito. E isso foi no dia 10 de março, que era até aniversário do meu filho mais velho. Na volta, eu passei por Campinas, aí fui para Bauru. Chegando em Bauru, no dia 12, eles me ligam da televisão, eu estava de férias ainda, e me ligaram, eu falei, poxa, acho que eles estão querendo que eu volte e está com alguma necessidade. Aí um gerente lá me ligou e falou, você pode vir até aqui, né? Fui até a TV e falei, olha, o pessoal da Globo de São Paulo fez uma pesquisa de profissionais que já atenderam, porque nesse meio tempo que eu estava em Bauru, nós atendimos São Paulo também. Pra você ter ideia, na morte do Tancredo, eu fiquei 42 dias em São Paulo. Ah, é? Até quando ele faleceu, eu ficava na frente do Incor ali, pra você ter ideia. Ficava junto com a repórter Neide Duarte, todo mundo chama ela de Coca. Porque ela é pequenininha, assim. E eu fiquei com ela um bom tempo lá. Então, aí eles fizeram uma avaliação dos cinegrafistas para poder mandar para São José dos Campos. Já tinha algumas equipes montadas aqui em São José. E eles iam montar uma equipe de rede, que eles chamam, né? Equipe que trabalha com jornais de rede, que é Jornal Nacional, todos os jornais que entram em rede. O Jornal Hoje, Jornal Nacional, Bom Dia Brasil, Jornal da Globo, Fantástico e Globo Repórter. E aí me fizeram um convite. O convite, assim, era uma coisa... Eles iam quadruplicar meu salário para eu vir para cá.
Eu falei, eu topo. Aí eu vim aqui para poder conversar com o ex-chefe, que era o Antônio Augusto. Ele falou, você não quer ficar aqui uns 2 dias para poder ver como é que é a cidade e tal, e nos ajudar aqui? A gente tá com foto desse cinegrafista. Eu falei, tudo bem, eu fico. Eu tinha vindo com uma roupa do corpo só. Aí o que eu fiz? Com uma troca de roupa, na realidade. Eu levava a roupa e secava no hotel, cara, atrás da geladeira. Quem nunca fez isso, né, atrás da geladeira. Eu botava a roupa atrás da geladeira para secar. Fiquei 5 dias aqui. 5 dias. E não sabia que a cidade fazia frio. Vindo de Bauru, que é uma temperatura super alta. Quente pra caramba. É muito quente lá. E aí eu vim pra cá. Falei, olha, eu achei legal tal. Aí na hora que os caras me falaram o salário, eu voltei pra Bauru. Minha mulher falou assim, nossa, o salário é excelente. E minha esposa, eu conheci minha esposa dentro da Globo. Casei com ela dentro da Globo. Ela era funcionária da Globo também? Ela era gerente, ela é secretária da direção. A direção geral lá da Globo Bauru. E aí tô casado com ela até hoje. A gente fez 40 anos de casado recentemente, agora dia 2 de outubro. Aí eu vim pra cá para trabalhar junto com a Cláudia Tavares, que hoje está na Cultura, trabalha no canal Eco lá na Cultura. E aí a gente começou a trabalhar na produção de materiais para rede aqui, né? Como São José dos Campos está no meio das 2 principais cidades da Globo, né? E no eixo da Dutra. E aqui é uma região super rica aqui, né? Você pega aqui a nossa região aqui de Jacareí mesmo, São José, Taubaté, né? Você está a 1 hora do litoral, 1 hora de Campos do Jordão, então tinha muito material para se produzir aqui. Aí eu aceitei vir para cá. Foi difícil quando eu vim para cá. Por quê? Foi muito difícil. Adaptação? Primeiro, adaptação, eu morria de medo da Dutra, porque, não sei se você vai lembrar, o pessoal daqui vai lembrar, mas qualquer coisa que acontecia, os caminhões passavam de um lado para o outro da Dutra, tinha muito acidente, mas muito. Esse retão aqui de Jacareí, que é o famoso retão da morte, eu morria de medo desse lugar. Mas enfim, aí vim para cá e consegui me adaptar. Eu falei, a minha promessa, eles me prometeram, você vai para lá, fica 1 ano lá, depois você vem para São Paulo. Meus filhos falaram, pai, não quero sair daqui mais. Aqui a gente firmou os pés aqui, me converti aqui à igreja evangélica aqui em São José. Minha conversão também é uma coisa icônica, mas eu fui cobrir um acidente e aí foi onde me converti. Você era católico antes? Eu era espírita. Espírita? Cara. Espírita. Isso porque de família ou você... Na realidade eu acho que eu não era nada, viu? Porque não tinha nenhum conhecimento de Deus, não conhecia nada de Jesus, não conhecia nada de igreja, de nada. Não conhecia nada, era um curioso. A minha esposa era espírita, então eu seguia ela por seguir. A gente era espírita, mas vinha na igreja católica, então você tem que determinar onde você vai pisar e o que você quer fazer. Aí teve um acidente. Aí teve um acidente com um Fokker, que saía daqui de São José e ia para São Paulo. E a pessoa colocou uma bomba dentro do avião. E a bomba estourou e caiu um cara que era meu xará, saiu com cadeira e tudo, caiu lá em Suzano. E aí eu fui fazer eles na igreja evangélica não chamam de velório, né? Porque não tem vela. É um culto de corpo presente, eles chamam. E eu fui fui gravar lá. Muito contra a vontade, que eu não gostava de crente de maneira nenhuma. Porque eu não conhecia nada da igreja, não conhecia nada da doutrina deles. Era na igreja cristã evangélica, lá em São José dos Campos, com o reverendo João Arantes, falecido há alguns anos. E há pouco tempo, um mês antes, tinha caído um Fokker em São Paulo, lá no aeroporto. Ele levantou 96 o voo. Isso, né? 96, ele levantou o voo. Eu lembro disso aí. Tá vendo só? Jornalista é bom por causa disso. Ele virou de dorso e caiu em São Paulo. Aí a Fokker tinha acabado de pedir falência, que era uma empresa... Não era holandesa, a Fokker era holandesa. Hoje em dia não tem Fokker mais no Brasil, só tem os TR-4, que é esses aviões que a Azul usa, que é de motor de hélice. E eu fui cobrir lá, assim, muito contra a minha vontade. E aí eu estava lá, eu me lembro que eu estava na galeria, né, a imprensa do Brasil inteiro, e tinha gente de fora do país, porque eles achavam que os Fokkers estavam sofrendo um atentado no Brasil, que era o segundo avião que caía em menos de
em menos de um ano. Foi. Que esse Fokker caiu em setembro, o Fokker. A esposa da pessoa, que eu quero preservar o nome dela, pôs a mão no caixão e falando com a família, ela virou, me apontou lá em cima, eu estava lá na galeria, e falou assim, e você, né, quando é que você vai entregar a tua vida para Jesus? Eu falei, caramba, né, esse menino não me conhece, como é que dá uma dessa? E eu tirei o olho do viewfinder da câmera e falei, é você mesmo que eu estou falando, quando é que você vai entregar a tua vida para Jesus? Cara, aquilo para mim foi um impacto. Eu digo que eu choro até em largada de kart, sabe? Inauguração de açougue. Eu comecei a chorar ali, assim, eu não sabia o porquê. Aí as pessoas nos tiraram de lá e isso passou. Depois de um tempo, um pastor veio orar comigo e ele, na oração, as coisas começaram a vir à tona. Um monte de lembrança que eu tinha de situações que Deus tinha tocado na minha vida e eu não tinha percebido. Eu não tinha percebido. E aí naquele dia lá eu resolvi entregar minha vida, entregar os meus propósitos, né? E viver uma vida com propósito mesmo, né? Hoje eu estou na IC, lá na igreja da cidade. Tem aqui em São José, aqui em Jacareí também, aqui na frente do bombeiro ali. E tem um cargo de liderança lá dentro e tal, e eu e minha esposa, né? Mas foi uma vida muito boa, muito boa. E eu tinha que lidar muito com isso, tanto com ser cristão, com coisas da Igreja Católica. E eu aprendi a amar as duas pessoas, porque não importa o que... Se você tem fé e você ama o próximo, as coisas acontecem. E nessa história toda eu fiz 4 documentários sobre a Aparecida. 4 documentários. E um deles, o último que eu fiz, foi agora em 2017. Nós temos um especial para cá, só para a região, e um Globo Repórter completo. Que acho que eu te mandei uma cópia. E Globo Repórter eu completo. imagino que nessas andanças, por exemplo, você fez esses documentários sobre a Aparecida, deve ter ouvido várias histórias, vários testemunhos de milagres. Eu acho que isso, não só para o repórter, porque o cinegrafista também participa ali integralmente da filmagem, né? Você deve ter ficado muito enriquecido com tudo que você foi ouvindo, né? Olha, eu fiquei durante 38 anos na Globo, É. né, na televisão. Se você não tirar lição do que você vive, onde você trabalha, a tua passagem ali foi em vão. Pode ser onde for, pode ser... Eu fiz documentário sobre aviação, fui para a França fazer os voos lá dos aviões da Embraer e os voos dos aviões russos que o Brasil estava para comprar, que era o Gripen. Gripen? Não, era o Sukhoi 35. Era um avião que parecia um avião de brinquedo, que ele parava no ar e voltava assim. Eu vi isso lá ao vivo. Então, se você não tirar a experiência, isso não montar o teu caráter, montar a tua vida profissional, né? Você chega num lugar que nem... Eu não sei se você trabalhou em alguma outra emissora, mas se você chega num lugar com essa bagagem, você se adapta àquilo que você necessita. Né? E a gente, o cinegrafista, ou o repórter cinematográfico, ou o cameraman, como pode se chamar, na hora que ele consegue absorver todas tudo isso que está no mercado, né? Todas as experiências que ele tem, cara, você enriquece o teu vocabulário, enriquece a tua mentalidade, você vê a fé das pessoas, você vê a má fé das pessoas, má fé de político, aí você consegue criar uma relação melhor com as pessoas e a tua própria vida. E o olho do cinegrafista? Porque eu falei, a participação é integral na reportagem, né? E no documentário. Mas não é só o cinegrafista, o repórter falar, filma aqui. Não é só isso. O cinegrafista tem que ter o algo a mais, né? Poder, a percepção do que está acontecendo, o detalhe. Como é que nessa sua experiência de quase 40 anos fazendo isso, o que mais te chama a atenção nisso, nessa atenção que você tem que ter redobrada quando está filmando ali, principalmente quando são filmagens ao vivo, né? Sim. São características diferentes, tanto do ao vivo quanto de uma reportagem. Quando você vai fazer uma reportagem, você precisa ler acima de tudo. Se informar do que está acontecendo, quem são as pessoas que você vai gravar e tudo mais.
geralmente a pauta traz essas informações. Se não traz essas informações, é bom você buscar. Hoje a internet te entrega tudo. Quem é o fulano tal? Da mesma maneira que você foi procurar meu respeito, eu falei, eu vou ver quem é o Rodrigo Romero. Né? Vou ver qual é a do programa, né? Gente em destaque. O que é, quem foram as pessoas que você entrevistou. Que, fora o meu peso, só entrevistou gente de peso até agora, pelo que eu vi. As histórias que você ouviu, né? As histórias que você... E tanto eu quanto você, né? Ou você que não está ouvindo, quanto os câmeras, o pessoal que está no corte, também assimila esse tipo de informação. Isso só serviu para enriquecer a minha vida. E aí você começa a ter uma percepção de algumas coisas, né? Percepção de trânsito, vamos já cobrir uma reportagem, o que você pode fazer, o que você não pode fazer. A percepção das coisas que estão acontecendo, para você ter ideia. Eu estava uma vez fazendo um ao vivo com o Bruno Pellegrini, lá em Taubaté. E tem um ponto fixo no que a gente fazia ao vivo lá, que mostrava uma curva da Dutra, assim, em Taubaté. E aí, de longe, eu vi um caminhão fechando um carro, o carro fechando o caminhão. Aí os dois pararam na Dutra, a Dutra parou todinho. Eu fiz um take da Dutra parada e vi o cara do caminhão descer do caminhão e vir até o carro. E a gente estava a uns 300 metros de distância. Eu falei, eu estava vendo com a câmera na realidade. Eu falei, Bruno, vai estar em confusão naquele lugar. A gente já entrou ao vivo, vamos para lá, vamos para lá. Aí nós descemos, a gente foi até lá. Foi até lá e eu vi o caminhoneiro catou uma pedra. E foi com a pedra com a mão para trás. Falei, esse cara vai tacar em alguém isso aí. E fui gravando. E chegou perto do motorista do carro e deu uma pedrada no cara e ainda deu um tapa no rosto do policial. Formou aquela confusão. É a percepção do cinegrafista. É a percepção. Você tem que estar ligado com as coisas, ligado com o que está acontecendo. Hoje em dia, o celular atrapalha muito. Que ao invés do cara estar prestando atenção, ele está lá no celular. Mandando fotinho, respondendo as coisas que não tem nada a ver. Outra situação que eu vivi. Nós fomos fazer uma reportagem, essa é bem icônica, sobre acidente aeronáutico. Como era o procedimento do bombeiro e das equipes de resgate no acidente. Então eles estendem 3 lonas no chão, a lona preta quem morreu, a lona vermelha quem está precisando ser deslocado rápido e a lona verde quem está com menos grave. Eles simularam, foi feito aqui no aeroporto de São José dos Campos, simularam um avião descendo e as pessoas saindo tal do avião, colocaram fumaça, tudo em volta. E nós, para variar, a gente chegou tarde lá. Chegou tarde, a gente perdeu uma parte do... E aí a gente conseguiu contar tal, né? E eles tinham até uma encenação que a gente ia tentar cobrir, eles empurravam a imprensa, eles fizeram isso com a gente. Vocês têm que sair daqui, não pode gravar isso, não pode gravar aquilo. Bom, enfim, caiu o sol e a gente não tinha muito mais coisa para poder gravar. E eu falei, poxa, estamos falando sobre acidente de avião, eu preciso de uma imagem de um avião. Olhei para a pista, a gente estava na cabeceira de cima do avião, do aeroporto. E eu olhei um avião, um taxiano lá. Falei, é aqui mesmo. Coloquei o tripé, fechei nele lá e estou fazendo imagem. Aí vi que ele foi para a cabeça e pensei, vai levantar voo, vou acompanhar ele. Acompanhei o avião, né? Acompanhei o avião, fui embora o avião. Fomos na televisão, entreguei uma reportagem, estava eu e Ademir Ribeiro. Entreguei a fita lá na televisão e quando eles usavam, ou não usava a fita ainda, depois de usar, eles faziam um X em cima da retranca, assim, que a fita podia ser devolvida por arquivo. E eu tinha participado de um bloco do Globo Repórter sobre sono das pessoas. E eles a gente fez um bloco em Ubatuba sobre o sono dos índios. Depois eu te mando essa reportagem. O sono dos índios. E a gente foi cobrir lá e a gente ia entrar dentro de um dos blocos do Globo Repórter. Aí reuniu toda a equipe que trabalhou e tal. E nós fomos para casa da nossa chefe. Estava fazendo um churrasco lá, não sei o quê. E o repórter de rede na época era o Rogério Corrêa, que estava na TV ainda. Ele falou assim, eu vou sair que eu vou fazer um link pro Jornal da Globo, e daqui a pouco estou voltando. Eu falei, mas o que aconteceu, né? Eu falei, não, é rapidinho, eu vou fazer um link para eles e estou voltando. Eu falei, mas o que houve, né? Curioso que só vendo. Ele falou assim, não, decolou um avião daqui de São José hoje e bateu num avião da Gol e derrubou o avião da Gol. Era o Legacy que levantou daqui de São José dos Campos. Eu falei, que hora que levantou o voo esse avião? Era umas 5h30, 6 horas da tarde. Eu falei, cara, eu fiz esse avião levantando o voo. Eu falei, não fez. Parou o churrasco,
todo mundo que estava ali do churrasco parou, aí a gente ligou na Globo São Paulo, os caras, não pode ter sido, não tem confirmação. Aí eu falei, vê lá se não é PT, tal. Aí foi ver, era o mesmo avião. Resultado, na hora todo mundo me cumprimentou, virou aquela euforia e tal. Mas depois, no outro dia que eu soube a quantidade de pessoas que tinham morrido e como se procedeu o acidente, né? Foi uma coisa assim trágica. Que até hoje tem muita controvérsia, tem né? Tem uma controvérsia, mas tinha um jornalista lá dentro que ele já contou a história do que aconteceu. Né? Que parece que eles desligaram um equipamento lá do avião e que chama TCAS, chamam o equipamento, se eu não estiver enganado. E aí não sinalizou que um avião estava na mesma rota e tal. E aí quiseram botar a culpa no cara aqui de São José, um controlador de voo, coitado. Mas foi trágico aquilo, foi trágico. E aí quando os caras souberam que eu tinha sido feita a imagem, os caras começaram a colar em mim, olha, se você for fazer... Aí virou brincadeira, se você for fazer alguma coisa, avisa, tá? O pessoal do Infraero veio falar comigo, como é que eu tinha conseguido fazer aquela imagem. Eu falei, tava na cabeceira da pista com vocês, pô. Eu fiz a imagem do avião levantando o voo. Mal sabia que aquilo ia provocar um acidente 1h30 depois, lá na Serra do Cachimbo, né? Onde aconteceu o acidente. Tá certo, vamos fazer então mais um intervalo aqui. O Gente em Destaque volta daqui a pouco, até já.